Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebramos o 6º domingo da Páscoa. E nesse domingo que Deus quer nos falar, se a gente for pensar bem, Deus está dando para a gente 3 caminhos aqui de como Deus é maravilhoso para conosco. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos diz assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, não nos pôr nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. Então, quando a pessoa não era circuncidada, naquela época, ela era pagã. E alguns estavam forçando aquelas pessoas a circuncidar. Isso não quer dizer que precisa ou não precisa. E aí os discípulos Paulo e Barnabé vai lá conversar com eles. Assim acontece conosco até hoje. Às vezes a pessoa, por uma coisa qualquer, uma coisa simples, ela se afasta da igreja. O pastor, o padre, ele tem que ter esta sensibilidade, quando ele percebe que essa pessoa se afastou, perguntar por quê. E até junto à pessoa. E a gente tem que pedir perdão, às vezes pelas atitudes da comunidade. Por isso que o pecado não é só nosso, o pecado é comunitário. Quando a gente ofende alguém da igreja, quando a gente maltrata alguém da igreja, ou quando a gente não recebe essa pessoa, o acolhimento, não adianta. Essa semana eu falei muito dos padres, nós tivemos alguns grupos de conversa e nós ficamos com o grupo desta região. Eu falei, não adianta celebrar bonito, não adianta ter um canto bonito, não adianta ter uma celebração bonita se nós não acolhemos direito. Não adianta a gente fazer tudo na missa maravilhoso, mas se a gente não atende confissão, se a gente não vai na casa da pessoa quando perde um ente querido, se a gente não vai no velório, se a gente não faz um batizado bem feito, se a pessoa procura a gente, se a gente não dá atenção. Agora eu não posso falar com você, você nem sabe o que está acontecendo, precisa dar atenção sim. Então não é só celebrar bonito, não é só cantar bonito, é acolher. O que mais está faltando, na minha opinião, como padre, na Igreja Católica, é o acolhimento. Nós estamos perdendo algumas pessoas porque nós não acolhemos. Nós não fazemos aquilo que Jesus fez, que era acolher. E aí essa leitura vai dizer: eles foram até eles para pedir desculpas e dizer o que era necessário fazer. Então vamos trazer essa leitura para o dia de hoje. Como que nós estamos tratando os nossos irmãos que vêm à igreja? Nós estamos recebendo bem? Nós estamos sendo simpáticos? Nós estamos oferecendo trabalhos para eles dentro da comunidade? Às vezes a gente não quer perder o nosso espaço, mas ninguém perde nada. Esses bancos que estão vazios, não é que estão vazios, está faltando pessoas. Se nós formos analisar quantos católicos dizem ser católico no bairro e na cidade que não vem na missa, se todos os católicos vierem à missa, nós teríamos que celebrar muito mais missas, pode ter certeza disso. Então nós precisamos acolher mais, precisamos amar mais. Na segunda leitura, o Apocalipse de São João diz assim: mostrou-me a cidade santa descendo do céu. O que é a cidade santa? O céu. No céu não precisa de tempo. Aliás, se cair uma bomba nessa igreja, a igreja não acaba, porque nós somos a igreja. Aqui é o templo onde a gente se reúne para falar de Deus. É um chão sagrado, mas o templo tem que ser cuidado, o templo tem que ser bonito, mas mais bonito que o templo tem que ser o nosso coração. Às vezes a gente vai numa capelinha que não tem nem piso e o povo é unido. Às vezes a gente vai numa capelinha, vamos pensar nessa daqui quando começou, que estava aqui, há muitos anos atrás.
Era uma casinha pititica, uma cobertura pititica, né? E que com a união do povo conseguiu construir essa capela tão linda e tão bonita. Mas não deixe que essa capela suba para o nosso ego. Não deixe que o elogio que você recebe suba o nosso ego. Aí nós temos que ser mais humildes, né? Para a gente acolher aqueles. Ah, fui eu que fiz isso, fui eu que comprei isso, fui eu que fiz isso daqui fui eu que fiz. Para com isso. Porque antes de você nascer, Deus já queria que essa igreja fosse aqui. Eu não tenho dúvida disso. E você não construiu nada sozinho. Isso tem vindo, desde que o tempo começou, que a turma se reunia no terço de piedade, né? Rezava o terço com piedade. Não para dizer que é o melhor terço que tem na cidade. Não para dizer que é a melhor capela. Mas para dizer que nós somos pessoas unidas e que rezamos porque queremos rezar para todos. Sabe o que acontece quando a gente começa a crescer um bocadinho? A gente começa a perder as raízes. Eu me formei, hoje eu sou médico, mas minha mãe era plantadora de cana. Eu tenho vergonha de falar da minha mãe. Eu tenho vergonha de falar do meu pai. Não, nós temos que ter orgulho de falar do pai e da mãe. A melhor herança que o meu pai deixou para nós, filhos, não foi dinheiro. Deixou uma casinha de 300 metros quadrados. Mas ele falava sempre para a gente, isso eu não aprendi na igreja, não, aprendi na catequese da família. Não prejudique ninguém. Se não pode ajudar, não faça não. Isso a gente aprende em casa. Ter ética, né? Ter postura de quem ama. Né? A gente muitas vezes não aprende na igreja não. Porque na igreja é um querendo passar a perna no outro. Ou vocês acham que não existe isso na igreja? Existe sim. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. E aí a gente tem que comer o filé mignon e roer o osso também. Não é fácil, né? Hoje a gente começa a ver, às vezes, os nossos seminaristas cheios de ideias, cheios de projetos. Mas quando pegar uma paróquia, aí eu quero ver se os projetos vão ser realizados. Porque nem tudo que a gente programa na cabeça dá certo. E nem tudo que a gente quer fazer funciona. Aí a gente precisa ver a nossa competência e a sabedoria do Espírito Santo para que a gente possa lidar com tanta gente diferente uma da outra e que a gente possa ter um jogo de cintura. Isso é vocação, não adianta. Não adianta, tem que ter vocação. Tem gente que nasce com carisma. Carisma não se aprende e não se estuda. Ou você nasce ou você não nasce. E um dia eu conversando com o meu bispo disse: eu tenho um dom que nem todos têm. Eu tenho o dom do carisma. Não sobe com a minha cabeça, mas eu tenho carisma. As pessoas gostam de mim, as crianças gostam de mim, gratuitamente. Isso é dom. Eu tenho que saber usar esse dom para a minha missão. Mas também sem ser bravo, também sem ser rígido, também sei mostrar para as pessoas que quem manda é esse que nos fala. A gente tem que ter essa postura, senão a gente não pode ser pai e nem padre da comunidade. Quem não é capaz de colocar em ordem não pode ser líder, tem que ser vigário muitas vezes, né? Então a gente precisa ter postura de quem acolhe e de quem chama atenção na hora certa. A gente tem que falar não, que é não, e não é não, porque se o padre chega e geralmente é assim. Você é amigo do padre. Aí o padre um dia fala não para você. Você é a pior pessoa que ele conheceu. Geralmente é assim. Isso a gente vive constantemente. Você vai falando, pode. Mas isso não pode. Mas por quê? Por causa disso. Aliás, todo não tem que ter o porquê, né? Por causa disso. Pronto, esse é o pior padre. Eu vou embora. Por isso que falam assim pra gente. Por isso que as pessoas vão embora da igreja católica.
A gente vai embora muitas vezes porque não somos obedientes. A gente vai embora muitas vezes porque não respeitamos as normas da Igreja Católica. Né? Então estão dizendo aí, né, agora, que o Papa Leão XIV não quer casamento de homoafetividade. Mas nem o Francisco queria. O que o Francisco disse? E que a gente não sabe interpretar. Todos que vierem te procurar e pedir uma bênção, dê uma bênção. Não mandou fazer casamento. Não mandou casar homem com homem, mulher com mulher. Mas pede para que a gente ame. Pronto, acabou. Para mim não tem problema nenhum os homens afetivos, as mulheres afetivas viverem na comunidade. Tem trabalho para eles também. Porque Deus não vem para aquele que é santo. Ou quem é casado acha que é santinho. Tem muitos casados aí que pulam cerca, que a gente sabe. Tem muitas casadas aí que pulam cerca. Está errado também, é pecado também. Agora, ninguém nasce com essa condição porque pediu. E a gente precisa amar. E amar de verdade. Né? Então, Francisco não mandou fazer casamento. Francisco mandou abençoar. Então, se uma pessoa chega para mim, padre, me dá uma bênção. Viu? Qual que é a sua prática sexual? Eu vou perguntar para ela? Claro que não estou confessando ela. Eu dou a bênção e pronto. Acabou. Vou continuar dando a bênção. Né? Ou eu, antes de dar a bênção, vou perguntar o que você faz da vida. O que você faz da vida? Não. Isso a gente ouve no confessionário, não perguntando para a pessoa. Então, saibamos interpretar os documentos do Papa. Né? Saibamos ouvir o Papa. Né? Agora é o Leão XIV. Mas Francisco não mandou casar ninguém. Né? Quem falou isso, falou bobagem. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica falando mal dos padres por aí. A gente acaba com a nossa igreja. E geralmente é aqueles que dizem ser santo. É o que esparrama a fofoca. Geralmente é aqueles que dizem ser santo que fazem da igreja um inferno. Não. Para com isso. Né? Depois o Evangelho diz assim: o Espírito Santo vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus veio, Jesus viveu no meio deles, Jesus deu a sua catequese em 3 anos que ele viveu a vida pública. Jesus falou: eu vou embora, mas vou deixar para vocês uma coisa que meu Pai prometeu, que é o Espírito Santo parado. Então, o que deixa a nossa vida e a nossa igreja viva é o Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo, está o Pai e está o Filho. Né? Então, Ele nos deixou o Espírito Santo. Então, se você está com um problema, se você está com uma dificuldade, não tome decisões quando está nervoso, porque geralmente a gente toma decisões erradas. Reze para que o Espírito Santo abra a nossa mente e nos dê a sabedoria. Quantas vezes eu tenho algum problema para resolver, eu vou rezar primeiro. Né? Quando a gente vê a história de Francisco, o Papa Francisco, e antes de viajar, ele ia lá na igreja onde ele foi enterrado. Ele rezava. Depois ele voltava e ele ia lá agradecer. Antes da gente tomar qualquer decisão da nossa vida, é preciso rezar. É preciso rezar o terço, é preciso pedir a Nossa Senhora, é preciso pedir ao Espírito Santo, é preciso pedir a paciência. Né? Então Deus nos deixou aquilo que é mais precioso para nós, que é o Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo é que nos conduz e faz com que nós sejamos o que somos. Então que Deus nos ajude nesta liturgia, a gente saber que a gente precisa acolher, que a gente precisa ensinar, né? E que a gente precisa estar junto, né? Não é só ensinar e pronto, não, a gente precisa acompanhar. É necessário que quando você ensine, você consiga acompanhar o tempo. É igual a pessoa que vai aprender a andar de bicicleta, você vai segurando, vai acompanhando. Depois que ela aprende a andar sozinha, você acompanha com ela mais algum tempo. E depois você deixa ela caminhar. Na comunidade também tem que ser assim. A gente precisa ensinar, acolher, ensinar e acompanhar.
Esses 3 verbos. Eu ensino, eu acompanho e eu estou junto. Precisa estar junto. Por isso que quando a gente tem filho pequeno, a gente tem que pôr o computador na sala. Porque enquanto a gente está na sala, ele está vendo o computador, a gente está vendo o que ele está vendo, sem ele perceber. Depois você vai ensinando, daqui a pouco deixa colocar o computador no quarto. Mas quando a gente coloca o computador no quarto e fica na sala, a gente não sabe o que os nossos filhos estão vendo e nem assistindo. Preciso ir educando, para que quando ele passar numa faculdade bem longe, a gente possa ficar sossegado, né? E colocar na cabeça dos nossos filhos que Deus existe, que as faculdades federais mudam tudo o pensamento dos nossos filhos, ideologia pura. Esse Papa já veio dizendo que é contra ideologias. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque a gente não vai conseguir em 10, 15, 20 anos que está aí essa ideologia, a gente conseguir tirar do dia para a noite. Não vai. Né? E vai formando mais, vai formando mais. Não sei vocês, minha sobrinha, meus sobrinhos, quando voltam da faculdade, voltam com a cabeça dizendo que Deus não existe. Isso é o que o governo nos ensina. Muitas vezes é esse governo que a gente apoia. Vai mudando aos poucos, né? Vai fazendo uma lavagem cerebral. Agora, se a gente souber criar, se a gente souber da educação, se a gente conseguir plantar a semente, não muda. Porque os filhos têm que acompanhar a nós. E se você tem algum filho que estuda em escola, que tem ideologia, tire, coloque em outro. Tem muitas escolas particulares que trabalham ideologia. Tem muitas escolas particulares que trabalham a religião. Faculdade é para ensinar. Quando eu era da PUC, eu fiz parte do conselho da escola, da faculdade. E eu dizia, por que não pôr crucifixo nas salas? Ah, Luiz Carlos, não pode, porque aqui tem todas as religiões. Mas nós somos católicos. É pontifício católico. Então nós temos que colocar a cruz, sim. A gente não vai ficar ensinando catequese aqui na faculdade. Tem a igreja, tem a capela. Quem quiser vai lá conversar com o padre. Mas é necessário mostrar qual que é a nossa fé, sim. E tanto eu pegar no pé, esse tempo atrás eu fui na PUC, todas as salas têm um crucifixo. Precisa ter. Porque se a pessoa for estudar na metodista, ela vai estudar teologia metodista. Se ela estuda na faculdade católica, ela vai estudar um pouquinho de teologia católica, antropologia, fala. Sem ficar colocando títulos. Mas tem os estudos, sim. Tem algumas coisas que a pessoa tem que passar. Ela querendo ou não, ela escolheu essa faculdade. Né? Então ela tem que respeitar. Por que é pontifício? Só para ter aluno? Não. Ela é pontifício porque tem seminaristas ali. E precisa ter o curso de teologia. Se não tiver o curso de teologia, perde o título. Né? Então, assim também tem que ser na nossa vida. Que a gente possa colocar os nossos filhos no trilho. Né? E que a gente possa amar a Deus como Ele nos ama. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,